Ó, então a Cláudia, vocês, né, de uma maneira em geral, quiseram remeter aqui à pergunta 375, agora, do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: qual, na loucura, a situação do espírito? Pergunta simples. A quantas... O cara é louco. Então, como é que é o espírito de um louco? Como é o espírito de um louco? Resposta enorme da espiritualidade. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Isso em liberdade. Não tem... É direto. Não tem intermediário. É o espírito recebendo a impressão e exercendo a ação na matéria. Encarnado, porém, quando está encarnado, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Ou seja, é um filtro, é uma camisa de força no espírito, o corpo, a matéria. Tá? Ele precisa de órgãos especiais para que ele consiga fazer as coisas. Altera-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se ele interrompe no que desses depende sua ação e suas impressões. Ou seja, você começa a prejudicar, falando loucura, mas começa a zoar com o teu corpo, o espírito perde aquele canal de manifestação. Perde. Porque ele tá ali. E ele está, assim, contingenciado, que nem a palavra que ele falou, contingenciado. Né? Aí tem uma parte que é interessante que o Kardec lá na frente pergunta: então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Resposta: exatamente. O espírito, assim, a loucura não está no espírito, está no corpo. Tá? O espírito, a desorganização é do corpo, não do espírito. Ou seja, a entropia está no corpo, não está no espírito. Isso que é interessante. Tá? A entropia no espírito vai sempre diminuir, mas no corpo não. Exatamente, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, ou seja, a matéria, o espírito encarnado também atua sobre o espírito, e aí ele fica contingenciado. Tá? Então, isso que é interessante. Tá? Ou seja, as doenças mentais, somáticas, tudo mais, estão no corpo. Claro, afeta o espírito, impede de ele agir e tudo mais. Contingencia, como o termo que a espiritualidade usou. Contingencia a ação do espírito. Mas a desordem está no corpo. A entropia é da matéria. Isso que é interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa para falar para vocês aqui. Então, aí eu... Pode E falar. por isso que a gente tem um ditado popular, né, que o corpo é o seu templo, né? Então, acho que, inclusive, é um conceito budista isso. Boa. De... Oi? Não, pode falar, continua. De você cuidar do seu corpo justamente por entender que ele é sagrado, né? Até nas culturas orientais tem esse lado do sagrado também. Ou então aquele também, ó, mente sã em corpo são. Porque também não adianta você estar, né? A mente pode estar sã, mas se o corpo está desorganizado, é a loucura. E faz sentido, porque a partir do momento que que o espírito se liberta dessa matéria, o todo dele está íntegro. Ele só está bloqueado por conta da matéria, se a gente parar para pensar. Porque uma vez liberto, ele não vai ter mais esse problema, né? A entropia não atua sobre o espírito. Aí a gente entende os capelinos, né? Como que eles sofreram aqui. Que eram espíritos bem superiores, né? Que encarnaram. E aí, por isso que eles acreditavam que também tem psicose, que o espírito podia reencarnar no corpo de animal. Porque imagina, para eles, a organização física deles era outra. Não, para eles foi Né? isso. E aí eles viram um corpo totalmente limitado, mas assim mesmo, eles eram loucos para a época deles, porque eles fizeram muita coisa pelo nosso planeta, muita coisa. Né? Mas é um sofrimento terrível você vir nesse corpo aqui. Gente, Né? imagina... E aí eu acho que nessa questão do Kardec, ele está falando quando o espírito já é um pouco mais evoluído, né?
Que aí ele sente realmente como uma loucura, porque a gente, às vezes, se a gente for observar a nossa vida aqui mesmo, do concreto, né? Porque a gente tem que partir do concreto para o espírito. Se a gente for observar a nossa vida, como o Sidney falou, hoje nós somos bem diferentes do que nós éramos na adolescência. E muitas coisas a gente ia falar, nossa, isso é loucura. Né? Não é? Aí a gente vai falar assim, nossa, gente, se for pensar, eu era louco. Quantas vezes a gente para e fala assim, nossa, que loucura que eu fazia, como, nossa, por que eu pensava desse jeito, né? Mas fazia parte da adolescência, da nossa organização cerebral, né? Da época, né? Que a gente vai expandindo também com os neurônios e com a experiência, com a maturidade, a gente vai pensando outras coisas, né? O espírito vai crescendo, né? E aí a gente olha para trás e a gente fala assim, gente, que loucura. Eu não lembro se foi, acho que foi lá na mocidade, acho que uma vez o Almir, estava um tema que ele estava falando de Jesus, que foi o trabalho que Jesus teve para encarnar aqui. Que imagina, se os capelinos já penaram para vir para cá, porque tinha toda essa questão da desorganização material, e aí o espírito tem que se moldar a essa desorganização, imagina Jesus. Assim, a organização mais plena que a gente pode pensar espiritual vindo para cá. É da pérola para os porcos, né? Enfim, fico imaginando assim, todo o trabalho perispírito, tudo isso para chegar e, cara, você vai ter que voltar para a matéria. Isso é enfim, tem uma pergunta interessante aqui que a gente já falou, mas eu vou resgatar aqui na pergunta 716. Ó, mediante a organização, de novo essa palavra organização, porque na realidade eu peguei organização, eu peguei de propósito, por isso que vira e mexe, porque ordem não tinha tanto no livro de Espírito. Palavra-chave, né, José? Isso, por isso que eu estou pegando todas as perguntas que lidam com organização. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza com N maiúsculo, o limite das nossas necessidades, ou seja, nós temos uma certa organização. Tá? Dada essa organização, não tem um certo limite, o cara vai até aqui, daqui, além disso, cuidado? Resposta, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Ou seja, cara, na sua constituição física, moral, material, espiritual, vai até aqui. Além disso, cuidado. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E aí você gera um ciclo vicioso. Você vai além, isso afeta o espírito, que altera, de certa maneira, age na matéria, que, enfim, percebo aí a coisa desandando, e o Sidney falou lá atrás, o cara que era para viver 90 anos, com 60 está desencarnando. Por quê? Porque o cara foi além do limite. O cara queimou, assim gerou muita entropia além da conta. Numa velocidade acelerada. Porque, assim, por isso que eu acho assim, chega certo, entropicamente, a gente desencarna, falando, cara, já deu. Tua cota chegou pela sua organização, é aqui a tua cota. Agora, o quão rápido, o quão lento você vai chegar nessa cota é o seu livre-arbítrio, é a sua moral. E como você vai interagir. Só para resgatar uma questão aqui que foi falada lá atrás, né, que você levantou, Cláudio, para assim, para onde vai o princípio vital? A Carla falou, mas o suicídio, né, tem aquele resquício e tal. Eu me lembrei, pensem em amputado. Pessoas que são amputadas, é comum um relato dela sentir aquele membro que foi amputado, coceira, calor, mas ela fala, mas gente, eu sei que não está ali. Mas isso tem de uma certa maneira, isso vai lá para o cérebro, fica uma memória disso, que fica no espírito, de certa maneira também. No perispírito. Se é difícil a gente ver aquele prédio desconstruindo e construindo de novo, que dirá você perdendo também. Faz parte o quê? Vira um caos, né? É o caos, porque daí você não consegue, né, organizar isso, né? De pensar, não tem mais isso, já era, acabou, né? Gera o luto até.
Então, Mas e é aí, que Isso na sua frente. tem... Por isso que é utópico, né? Essas coisas a coisa da anarquia, né? Porque até a anarquia precisa de algum grau de organização, né? Então, esse pensamento que a gente tem de que a sociedade é opressiva, que a sociedade é maléfica para o nosso desenvolvimento, etc. e tal, e o mundo, né? Por assim dizer, a Terra, é porque a gente não sabe brincar, né? Quem tem limite é município, o ser humano não tem. Então, assim, tudo é muito utópico. Todo mundo quer liberdade, todo mundo quer não ter regras, mas quem conseguiria evoluir se regras não existissem? Ninguém. Ninguém. aí você falou uma palavra legal, evolução. Quem consegue evoluir? Aí chega a parte final onde que eu quero abordar, que é a parte da evolução espiritual. A gente sabe que tem as categorias de mundo primitivo, nosso prova expiações, regeneração, felizes e celestes. Classicamente, essas 5 categorias de mundos habitados. Claro, e o espírito vai se encaixando conforme a sua evolução. Aí eu jogar a ideia aqui, vocês ficam à vontade em comentar. Será que existe uma métrica para isso? Ou seja, uma escala? Se tem escala para o mundo, deve ter uma escala para a evolução espiritual. Será que a nossa métrica, a nossa meta e métrica é diminuir, por assim dizer, a entropia espiritual? Porque, assim, a gente deve ser criado, assim, Deus quando cria, sei lá, enfim, estou especulando agora, deve ser o espírito simples e ignorante está com a entropia lá nas alturas. E a ideia é ceder essa entropia para a matéria vai se desorganizando e ele, espírito, vai se evoluindo. Até chegar, sei lá, enfim. Faz sentido? Para mim faz total sentido e acho que essa é a grande, assim, é o artifício, né, cara? A gente pode usar o artifício que for, entende? A alusão ou a metáfora que quisermos. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, é só um objetivo. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus como todas as coisas. Agora, como isso se traduz no dia a dia, aí tem todas essas áreas do conhecimento que a gente pode usar para fazer essa metáfora. E para isso a gente precisa do lapso de tempo de 80 anos para responder uma pergunta. Então, quando eu falo que a gente é idiota, é por conta disso, porque a gente está no game, mas a gente ainda não entendeu ele. A gente está sendo aquelas bolinhas de fliperama, uma contra as outras. Algumas acendem a luzinha, outras simplesmente vão na gaiola abaixo. Se a gente observar assim, a evolução do nosso planeta, partindo da matéria mesmo, a gente tá ficando cada vez mais leve, já perceberam? Né? É na parte tecnológica, né? Antes tinha que ter a válvula na televisão, a gente fala da TV, né? Mas a válvula, hoje a gente vai ver assim, trazendo a TV, cada vez mais tecnologia, cada vez tá usando mais energia e menos matéria. Pega uma TV antigamente, elas eram super pesadas, né? E aí vai diminuindo. E no nosso físico também, se a gente for ver antigamente, na época primitiva, a gente comia muito mais carne, era tudo mais pesado. Os corpos, né, tinham muito mais, gastava muito mais energia. Então, conforme a gente vai evoluindo, tudo vai ficando mais leve, vai ficando menos pesado, sabe aquela coisa? E os nossos pensamentos também. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de pensar uma porção de coisas que para a gente era importante, vai deixando de ser. Né? Então, as pessoas mais idosas, o que para elas é mais importante? É isso que o Sidney falou. Elas já conquistaram matéria, elas já trabalharam, elas já fizeram tudo que tinha que fazer. Então, para elas, a necessidade é estar com o outro.
né? Estar com a família, ver os netos, participar da vida afetiva das pessoas. Então, acho que o espírito é assim, ele vai adquirir uma porção de coisas e depois ele vai se desapegar. E para se desapegar, a gente precisa ter, né? Então, ele vai adquirir uma porção de coisas que depois ele vai falar, isso é inútil. E aí ele vai se desapegando. Agora, quem vai pegar isso é que eu não sei. Né? Igual você falou, né? Da entropia, né? Diminui de um lado, mas vai para o outro, não é? Então, quem que vai pegar isso? A gente não sabe. Ou seja, o objetivo da vida é o copo de dentadura em cima do criado mudo. Olha, a Ah, Carla... E nem vai ter dentadura, né, Sidney? Porque assim, a gente gasta até menos os dentes, né? Se a gente for ver, para se alimentar, né? Então, os nossos dentes hoje é mais conservado do que os nossos avós. E até os implantes, as coisas estão ficando cada vez mais modernos. Então, é muito legal essa parte, assim, da gente perceber essa evolução, mas a parte moral, a gente não está desenvolvendo da mesma forma que a gente está desenvolvendo a parte material e tecnológica. eu concordo com a Carla, acho que a Carla foi muito feliz nessa fala dela, como sempre, né? Mas, assim, eu penso nisso mesmo. Se você parar para pensar historicamente, a gente tinha até o nosso corpo era diferente, né? A gente tinha pelo, muito mais, né? Os homens da caverna, eles tinham uma dentição diferente, eles tinham uma. Então, assim, e Darwin explica isso, né, gente? A gente vai evoluindo, né? E evoluindo como espécie. E também, e aí a grande sacada do espiritismo é justamente isso, né? Conforme você vai evoluindo como espécie, você vai precisando de menos matéria. E isso vai expandindo a tua energia que está lá fora, que a gente não sabe dizer muito bem como é, o que, né? A gente tem uma ideia, uma vaga ideia, mas como se a gente parar para ver até essas perguntas que você leu todas, ele deixa muito claro isso, né? Que a gente mal tem condição de entender o material, quanto mais o que não é. E tem o que é material e o que não é material, né? Então, mas é interessante que a gente consegue aplicar esses princípios e eles começam a fazer sentido em muitas coisas, né? Então, eu só quero dizer que se a gente já não tinha público, agora a gente não vai ter mesmo, porque depois que eles começarem a ouvir esse programa, já vão falar, não quero mais saber disso, mas da minha parte, eu acho que incrível esse tipo de discussão, e realmente é uma forma da gente construir um conhecimento, né? Da gente começar, porque às vezes conforme a gente vai discutindo, a gente vai vendo, e é legal porque a gente tem um profissional e tal, que lida, que entende disso para explicar, a gente começa a entender mais a fundo, né? E uma vez o Sidney disse que, né, uma coisa que a gente tem percebido é que espírita não estuda, né? E isso é uma coisa fundamental, porque quando a gente passa a estudar, a entender algumas coisas, e mesmo que mal e toscamente, como eu, porque daqui 5 minutos eu já vou esquecer o que é essa entropia. Mas, assim, entender o nome, não o sentido. Mas o que eu quero dizer é assim: quando você começa a fazer esse processo, você começa a fazer umas sinapses aí que são muito válidas, muito interessantes. Então, assim, eu acho que tem sim uma métrica, e essa métrica é exatamente essa: conforme a matéria vai diminuindo, o espírito vai expandindo, né? E quanto mais denso, o espírito ainda está menos ali expandido. Vamos usar esse termo assim, não sei se é o termo correto, entendeu? Vocês duas me trouxeram uma questão que eu não tinha anotado, não tinha escrito nem preparado, me surgiu agora, na fala da Carla, depois na sua, Cláudia. Na hora que a Carla falou, o planeta está ficando mais leve. Para mim agora faz todo sentido, agora nós podemos ter 8 bilhões de pessoas. Imagina se tivesse 8 bilhões de homens da caverna. O planeta acabava assim, rapidamente.
rapidamente. Não ia ter planeta assim. Aí eu começo a imaginar se foi exatamente isso, de certa maneira, que aconteceu com os dinossauros também. Tá, aí eles falam que foi um cometa, que não sei o quê. Não sei. Será que não foi uma pandemia que teve lá atrás também, que dizimou os dinossauros? Ou então, de repente, eles estavam tão, né, povoados, populosos, que, cara, chega, né? Vai destruir o planeta. Então, de alguma forma, tem que ter toda a extinção, tá? Mas olha que interessante, ó, só para a fala de vocês, é uma pergunta que está aqui também. Na hora que a Carla falou, os homens se alimentavam de carne, não sei o que e tal. Olha aqui na 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Kardec está falando, cara, e aí, vamos todo mundo virar vegano? Não tinha o termo vegano, né? Mas enfim. No fundo, era isso que está perguntando. Né? E aí, se alimentar de carne, tudo bem, beleza? Aí os espíritos. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde. Não fala como tem que se alimentar, mas tem que manter forças e saúde para cumprir a lei do trabalho. Ou seja, a lei do trabalho justifica você ter uma ou outra alimentação. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. De novo, a palavra organização, óbvio, foi de propósito. Então, conforme a nossa organização, por isso que a gente vai evoluindo, o planeta vai ficando mais leve, inclusive a nossa alimentação. A nossa alimentação, perceba agora, está bem mais leve do que era na época das cavernas. Muito mais leve. E a tendência é cada vez ficar mais leve. Porque a nossa alimentação vai se moldando, vai evoluindo conforme a nossa organização corpórea, física, corpórea, moral, espiritual, enfim, vai evoluindo também. A nossa alimentação, a tendência é ficar mais leve mesmo. Tá? Tudo, assim, tudo tá em tudo, né, de certa maneira. Gente, se vocês quiserem fazer uma última rodada, tá livre, que eu já estou satisfeito. Eu já falei assim que eu achei muito legal, Zé. Parabéns, achei bem bacana e eu já me. Então, assim, só para a gente passar a régua. Então, o filme Tenet é uma enganação. Olha, do ponto de vista material. Eu sabia que você ia perguntar isso. Lógico, eu perguntei. Essa foi minha primeira pergunta para você. E você foi respondendo, e aí eu cheguei a essa conclusão, então, que do ponto de vista material é impossível. Eu li recentemente que fizeram um experimento, não sei onde, quando, que eles conseguiram diminuir a entropia. Eles conseguiram violar a segunda lei. Ô, louco, Zé, agora que você vem falar isso pra gente? Eu li Você tem recentemente. vergonha na sua cara, não? Acho que foi um pouco depois que você tinha levantado essa questão, mandou um e-mail para mim lá atrás, com essa pergunta do Tenet. Esse negócio da entropia, diminuir a entropia. Eu comecei a fuçar, aí eu descobri um paper, um artigo, de um pessoal que fez um experimento, não sei onde, me fugiu agora, depois eu procuro e deixo nos comentários, se eu não lembrar. Um experimento bem sucedido, ao que parece, que eles conseguiram violar a segunda lei. Eles conseguiram fazer com que a entropia como um todo diminuísse. Legal, ó. Não, mas é bem interessante, Mas porque na verdade o José fala, você perguntou sobre entropia, eu não perguntei nada disso, tá? Só para o público saber, não perguntei nada disso. Eu nem sabia que existia isso, tá? Porque se você está se sentindo aí, nossa, eu não sei nada disso, eu menos ainda. Eu só perguntei para ele se aquilo o argumento do filme fazia sentido, porque eu não tinha entendido nada. Então ele traduziu aqui para gente generosamente hoje. Então eu agradeço. Muito obrigada, José. Não, imagina. Não, então, eu depois tive que ver o filme, até então eu não tinha visto o filme. Aí, recentemente, lançou na HBO, eu consegui assistir, porque a gente assina lá em casa. Aí eu falei, deixa eu assistir esse filme agora. Depois que eu assisti, agora eu posso emendar o tema. Mas, essencialmente, eles baseiam nesse paradigma da entropia. De minha parte, eu diria o seguinte: pode não ser fisicamente possível
ou ir contra o conceito, mas que seria uma ideia bacana, seria, se pudéssemos fazer isso. Porque é que é isso, né? A gente tem pouco tempo para cuidar das coisas cotidianas, mas se fizéssemos esse exercício de tentar reverter a ordenação das coisas, talvez não tivesse um aspecto prático, né? Uma serventia prática para o nosso dia a dia. Mas seria muito bom se a gente pudesse colar os cacos novamente e eles ficarem ordenados, né? Pensa quantas reencarnações seriam evitadas se isso fosse possível. Então, se não é possível, por algum motivo deve ser. Deus deve ser um cara um pouquinho mais esperto que eu, só para responder essa pergunta. É muito mais esperto que você, tá, Sidney? Só para você. Primeiro você chama a humanidade de idiota. Aí depois ele fala que Deus é um pouquinho mais esperto que ele. Ah, Sidney, me poupe, né? Olha, eu ia terminar justamente o programa dizendo que Deus seria o sumidouro da entropia, ou seja, para onde vai a entropia? Vai para Deus. Isso, eu fiquei pensando nisso, gente, porque até agora você vai ter que descobrir para onde vai a entropia. Essa é sua função agora como físico, entendeu? Então, vocês chegaram onde eu queria chegar. Eu acho que o Deus é o sumidor da entropia. Para onde vai? E recicla. Deus, a única explicação que eu tenho. Porque para onde vai toda essa entropia que a gente está gerando aqui? Porque nós estamos gerando. A segunda lei da termodinâmica está aí para, tal como nós conhecemos, está aí para isso. Vou dizer, está aumentando, só aumenta, só aumenta, só aumenta. E aí o que o Sidney fala, pô, te gosta de equilíbrio. Tá, eu também. Os físicos adoram equilíbrio. E a entropia é a única coisa que está desequilibrada, tal como a gente conhece. Está desequilibrado. Materialmente está desequilibrado. Então, quem está reequilibrando? Deus. Meu palpite. Carla. Eu acho que está ligada com as leis de conservação e destruição, né? Que a gente não entende muito bem ainda, né? Porque a gente vê a destruição como algo ruim, né? Porque a gente também não sabe para onde é direcionado, né? A gente sabe que algumas coisas precisam ser organizadas e que a gente também não tem controle de tudo, né? Porque a gente ainda está ali no ponto de partida. Mas é interessante que mesmo a gente dentro dessa nossa condição, Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente experimentar, né? Então, o caos chega muitas vezes de acordo com aquilo que a gente gerou. E a organização também, porque a gente se cansa da bagunça, né? Porque a organização e as coisas boas que a gente usufrui hoje, ela é fruto de muito estresse. Para a gente chegar nas facilidades que nós temos hoje, é muito estresse de pessoas que vieram antes da gente, né? E até desses espíritos que são mais evoluídos que reencarnaram aqui. E de Jesus também, porque imagina, ele que organizou todo o nosso planeta, o organizador, o engenheiro, ele que fez tudo isso aqui. E de repente ele fala, agora eu vou, né? E vou respeitando as condições do nosso planeta, porque a gente sabe que ele respeitou. Ele não quis vir maior do que ninguém, né? Ele veio, ele é igual a gente quando vai falar com criança, que a gente abaixa para olhar no olho, não é? Ele fez isso, ele se rebaixou para nos auxiliar. Então, ele deu um grande exemplo de amor. Ele não precisava disso, né? A Alcione, lá de Sírios, né? A mãe de Jesus, que veio de Sírios, espíritos extremamente evoluídos, a gente não sabe essa conexão que eles tinham com esses outros planetas, né? E Jesus também, todo o amparo que ele teve, né? Mas a gente sabe que a coisa não foi, assim, agradável, né? Não foi agradável, é muito sofrimento, né? Tanto para os espíritos superiores, para trazer algo de novo para a gente, porque eles vêm no meio dessa desorganização para poder fazer para trazer a ordem. E aí a gente sabe que em números eles são poucos, né? Então é como se você estivesse andando na contramão. Então não é fácil para o espírito, né? Mas é um trabalho de dedicação e de amor ao próximo, né? A gente também não sabe se eles sentem dessa forma, a gente que sente, às vezes,
como uma dificuldade, mas o amor supera tudo, né? Então, são temas que a gente precisa estudar bastante, igual o princípio vital. Eu fiquei curiosa, eu vou pegar, vou sentar, vou estudar, vou falar, meu Deus, que, né, essa parte que a Cláudia falou, né, da transferência do fluido do princípio vital, essa parte do suicídio, essas coisas que a gente é como se a gente fosse levantando, né, levantando o tema, mas a gente depois É isso tem que eu que ia falar, analisar. Carla. Você estuda e passa pra gente. Já é o próximo tema. Se lascou. Então, para a gente estudar e trazer para a vida, né? Porque assim, a gente fala muita coisa, mas e na minha vida prática, né? Olhando, vocês estavam falando de organização, eu já comecei a olhar para minha casa, assim, a gente tem que partir do concreto, né? Meu Deus, o que está bagunçado aqui para poder arrumar, e até na parte assim, a gente dá risada assim, mas olha quando a gente toma um banho, que a gente está todo sujo, a gente dá uma leveza na alma. Quando a gente entra num ambiente limpinho, cheiroso, não parece que a gente cresce? A gente vai estudar ou vai fazer uma comida, parece que sai tudo melhor, né? Agora, a gente se cansa da coisa pesada, da bagunça, né? Se cansa, e é necessário mesmo, né? A parte que você trouxe bastante sobre as necessidades do espírito. É necessário a gente se cansar, é necessário a gente ter bagunça, ter desordem, para a gente poder fazer alguma, para a gente poder gerar pensamentos para resolver tudo, né? É bem isso aí. A Carla falou que agora eu lembrei, lá no Tenet eles dirigem na contramão, sim, né? Boa parte do filme, das perseguições, os caras vão tudo na contramão. Faz todo sentido. Bom, gente, obrigado por vocês terem ficado aqui, obrigado pela companhia de vocês, obrigado meus caros amigos aí, espero que vocês tenham gostado. Eu, assim, tô bem, assim, é interessante, são temas, assim, intrigantes, para dizer o mínimo, tá? Não leve em conta isso que a Cláudia falou, que ela falou assim, agora eles vão desistir do canal, por favor, não desistam, pelo contrário, quem assistiu o filme, deixa os comentários aqui embaixo, deixa o like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho, tá? E fiquem com Deus e até a próxima, gente. Até mais.